presente se encontram os benfeitores espirituais, que em nome de Jesus aqui comparecem para envolver-nos a todos nas dúlcidas irradiações do amor do querido Jesus. E esses benfeitores, cientes das nossas fragilidades, das nossas incertezas e inseguranças, dos nossos temores, das nossas aflições, em nome de Jesus, vem nos socorrer. E eles então nos envolvem num abraço de muito carinho, envolvendo-nos na luz, que partindo do coração de Jesus, envolve-nos a todos nesse momento. Nos emprestando a paz que Jesus possui, emprestando-nos ainda da sua harmonia, da sua serenidade, para que tenhamos momentos de refazimento, permitindo-nos assim, com maior serenidade e tranquilidade, melhor nos concentrarmos nos conceitos, nos ensinamentos que nos serão ministrados na noite de hoje. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos realizando. Todos nós que aqui estamos, buscamos extrair das lições aqui apresentadas o conteúdo moral que elas possuem, para utilizá-los em nosso processo de transformação moral. Abençoa, amigo, ainda o nosso esforço. Abençoa os benfeitores espirituais que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, nos socorrem. Em vosso nome, protegem a todos nós. Bênçãos especiais, nós nos trocamos a envolver o nosso irmão Adenal, que na noite de hoje traz consigo a tarefa de distribuir a luz que ele já acumula em seu coração para todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas. Esperamos realmente que quando nós trazemos uma reflexão desta, uma forma de pensar desta, para as nossas palavras, que nós possamos sentir realmente a presença de Jesus em nosso coração. Que as portas do nosso coração possam estar abertas para nós o acolhermos e nos oferecermos como verdadeiros cristãos. Fica o nosso agradecimento pela oportunidade que esta casa nos oferece de nós compartilharmos as nossas reflexões, as nossas experiências, o nosso caminhar. É verdade, com muita dificuldade, mas o nosso caminhar. Então, nós agradecemos sempre estas oportunidades, porque quando nós assumimos este compromisso de aqui estar, fazemos uma reflexão, é claro, a respeito de tudo que nós aprendemos em conhecimento que chega até nós, e já aproveitamos, às vezes, até com dificuldade de verificar como é que nós estamos nos comportando diante do que nós vamos trazer. Porque, muitas vezes, nós trazemos a lição e, no final dela, quem ouviu pode sair com o seguinte pensamento:
Que bom que ouve de alguém que fala, mas não faz. Porque nós temos sempre uma tendência a julgar em qualquer situação. Nós julgamos a cada minuto, a cada segundo. E quando nós fazemos essa reflexão para prepararmos para aqui estar hoje, e procuramos verificar como é que nós estamos nos comportando, nós procuramos trazer um sentimento verdadeiro, um sentimento realmente espontâneo, mas verdadeiro daquilo que nós procuramos fazer. A reflexão da noite está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 24, capítulo 24, versículo 20. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Era uma forma como nós recebíamos e como recebemos os ensinamentos de Jesus. É uma forma de dizer que, em verdade, nós estamos vivendo o nosso cotidiano para buscar a nossa evolução. Todos nós aqui presentes, independente da idade que nós estejamos vivendo, se sejamos jovens ou se sejamos já vivendo o inverno da nossa vida, nós estamos aqui para fazer diariamente a nossa evolução. Essa evolução tem um sinônimo, e esse sinônimo é transformação moral. E por que nós estamos colocando-nos como adeptos de aceitar que estamos aqui para nos transformar moralmente? Porque qualquer reflexão que venhamos a fazer, sem julgamento, mas com certeza que passamos por essas fases, qualquer reflexão que nós venhamos a fazer, nós vamos encontrar que aquele mesmo assunto pensado na semana anterior, pensado no ano anterior, tinha um outro formato, tinha uma outra informação para nós, e que agora nós podemos fazê-los de forma mais apropriada. Só para citar um exemplo muito simples. Havia um palestrante que gostava de fazer as palestras e falar muito de caridade, de humildade, gostava muito de falar desses temas que despertassem um sentimento de integração, de um sentimento de doação por parte daqueles que o ouviam. Em certa ocasião, ele estava fazendo uma palestra na Casa Transitória, que ainda existe, mas naquela época, 30, 40 anos atrás, ela havia uma palestra que acontecia aos domingos, não sabemos se ainda acontece, e aquele dia ele iria falar sobre caridade. E, refletindo antes do início da palestra, ele pensou assim: eu vou, em verdade, não só falar sobre caridade, mas vou mostrar que a caridade está sempre ao nosso alcance, sempre diante dos nossos olhos, e que às vezes nós não a vemos. Por exemplo, notei que muitos daqueles que vêm aqui, porque não é a primeira vez que eu venho, vêm para esta casa para assistir a palestras com um enorme sacrifício para chegar até aqui. Talvez utilizando até 2, 3, 4 conduções. E hoje, antes da palestra, eu vou fazer um ato de caridade e vou me oferecer para levar 4 ou 5 daqueles que aqui estiverem presentes e que retornarem para a cidade onde eu vou retornar, ele morava em Guarulhos, e eu vou oferecer para levá-los no que eu vou chamar de carona comunitária. E sentiu-se muito bem, querendo oferecer caridosamente a carona comunitária. Anunciou antes do início da palestra, e como talvez o local que ele morasse, Guarulhos, naquela manhã de domingo não havia muitos que podiam por lá para retornar, apenas um senhor muito humilde levantou a mãozinha lá no final e acenou. E ele prestou atenção.
e também pediu que ele viesse ao final da palestra conversar com ele. Mas ele não pôde deixar de pensar na figura que ele estava vendo. Muito simples, de chinelos havaianas, com uma roupa que podia dizer-se que estava surrada. Ele comenta que eram aquelas camisas que aqueles que são da minha idade vão se lembrar, que nós chamávamos de Volta ao Mundo, que era uma camisa de nylon. Ele parecia olhar à distância, se a vista não falhasse, que ele até havia já virado o colarinho. Explico. Passei muito por essa situação de virar o colarinho. O colarinho, por causa do suor, ele ficava um pouco desgastado. Então, para que a camisa ficasse mais tempo conosco, mamãe descosturava e virava de lado o colarinho. E ele notou que provavelmente a camisa Volta ao Mundo estivesse daquele jeito. As calças deviam ser de longo uso, porque elas não desciam mais até o calcanhar, elas paravam na canela. E ele fez todas essas observações no momento em que ele oferecia uma carona comunitária, em pensamento. Terminada a palestra, aquele senhor se aproximou e mais ninguém se aproximou. Então ele falou: agora, se o senhor nos permitir, é oferecido um almoço aqui para nós, os palestrantes, e para aqueles que vêm através de excursões. Eu vou almoçar e eu o convido para almoçar comigo. E ele teve a primeira surpresa. Aquele senhorzinho humilde, de camisa esgarçada, das calças curtas, falou: não, o senhor não se preocupe, eu aguardo o senhor. E depois o senhor só me comente se gostou da salada. Olhar de interrogação. Eu explico, disse. Eu cheguei hoje, como chego todos os domingos, às 5 da manhã. Eu sou voluntário na cozinha e hoje eu preparei a salada. Aí ele, sem jeito, aguardou, foi até a refeição e ficou fazendo a sua refeição calmamente, enquanto o rapaz, o senhorzinho, o aguardava. Terminada a refeição, ele se sentiu na humildade, num sentimento de humildade, de, ao chegar até o carro, abrir a porta do carro para que ele entrasse. Falou: esse é um sentimento de humildade que eu vou me desculpar em espírito pelo que eu pensei e não falei. E o senhorzinho sentou-se e eles foram se dirigindo. Aonde eu deixo o senhor lá em Guarulhos, no meio do caminho? Ele falou. Ah, não se preocupe. Se não der certo do senhor me deixar no ponto certo, me deixe perto. Mas eu gostaria que o senhor me deixasse no hospital de Guarulhos. E outra vez ele ficou surpreso. No hospital de Guarulhos? No hospital de Guarulhos. O senhor vai fazer algum exame? O senhor precisa de alguma coisa? Não, eu estou muito bem de saúde. Na verdade, eu moro no Tatuapé. Para aqueles que não têm um conhecimento geográfico, se nós sairmos de qualquer ponto ali onde fica a casa transitória, Guarulhos fica do outro lado. Depois alguém que mora no Tatuapé tem que voltar de Guarulhos até o Tatuapé, que fica aqui na zona leste de São Paulo. Então é como se fosse um semitriângulo. Mas o senhor vai em hospital? Sim. É que todos os domingos, a partir das 2h30, 3h da tarde, hoje nós vamos chegar um pouco mais tarde, não tem problema, eu trabalho voluntariamente, oferecendo banho, a troca de roupa e cuidando dos idosos na ala dos idosos. Ele calou-se, levou o senhor até o hospital, fez questão de descer e acompanhá-lo até a entrada. E voltou refletindo. Caridade eu, hein? Caridade eu, hein? Então, meus irmãos, às vezes
nós estamos refletindo a respeito das nossas possibilidades de evolução moral, de transformação moral, e achamos que já está bom, e deixamos de considerar as possibilidades de melhora a cada instante. E a proposição do Evangelho de João, que Emmanuel nos relata quando ele detalha esta frase, para não deixarmos para o sábado, ele nos explica que, em verdade, a nossa vida física, essa oportunidade de reencarnação, é uma oportunidade em que nós deveríamos ter consciência do aproveitamento da sua evolução a cada respiração, desde o nascimento. E a doutrina espírita referenda que essa necessidade se torna cada vez mais urgente, porque a nossa condição hoje, como espíritos de segunda classe, como espíritos necessitados do aprendizado, nós estamos ainda num grande hospital de necessitados. Nós não somos os sãos, nós somos os doentes. Nós estamos num grande hospital de necessitados que se situa exatamente nos mundos de expiações e provas. E que vai ser superada esse nosso momento, ele vai ser superado na medida em que nós nos transformarmos moralmente. Nós não sabemos, na idade física, por quanto tempo nós aqui permanecemos. O tempo, na verdade, ele só dá um crédito para nós na vida física. Tudo que vem depois é débito. O crédito veio no dia que nós nascemos. Temos esse tempo. E depois vem os débitos, os anos que se passam, as necessidades de aprendizado, a primavera da vida, o verão da vida, o outono e o inverno da vida. O inverno que muitos de nós acaba acreditando que não vai acontecer, que demora para chegar. Posso assegurar-lhes, após as minhas 75 primaveras, que o inverno chega. E ele chega não para nos machucar de frio, mas ele chega para que nós utilizemos esse tempo para fazer uma reflexão mais tranquila, mais paciente, mais tolerante a respeito das nossas atitudes e para procurarmos reformular aquelas com as quais nós sentimos que ferimos as leis divinas, porque adiamos muitas conversas que deveríamos ter com a nossa consciência onde elas lá estão. Mas, enfim, nós somos os doentes desse plano de expiações e provas, espíritos necessitados de evolução, e deveríamos aproveitar, então, a cada respiração. E quando o Evangelho de João nos coloca a frase com a qual nós iniciamos a nossa reflexão, ele está nos dizendo para que nós aproveitemos cada instante. Nós procuremos a cada momento verificar as nossas dificuldades. Nós aproveitemos a cada momento para nos aprimorarmos. E não deixemos para o sábado, para o inverno da vida. É claro que sempre é bom tomarmos a decisão de acolhermos nos diversos colos de Deus, sentirmos a presença de Jesus a todo instante conosco. Nunca é tarde para isso. Mas quanto antes nós começarmos, melhor será. E num plano de expiações e provas com o qual nós nos encontramos, é claro que tomar essa decisão mais cedo possível que possamos tomar essa decisão, por exemplo, na juventude, tomar a decisão, por exemplo, quando a adolescência começa a trazer-nos os raciocínios mais lógicos, mais extensos, mais duráveis, porque podemos começar na adolescência, começamos a pensar, se eu fizer este movimento, eu posso colher aquele,
Então, quando nós estivermos nesse momento, se nós já colocarmos para nossa transformação moral, mais tempo nós estaremos vivendo com sentimentos virtuosos. Sentimentos virtuosos que são citados por Jesus em todo o seu evangelho. Por exemplo, quando ele nos diz: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ele nos propõe para que nós possamos, pelo menos uma vez por dia, força de expressão de nossa parte, procurar nos conhecer melhor. E essa primeira vez no dia pode ser, por exemplo, como sugestão para reflexão, à noite, quando nós nos preparamos para dormir. Preparamos para dormir? O que é isso? Prepararmos para dormir deveria ser uma atitude diária, porque nós não preparamos o café pela manhã, nós não planejamos o trajeto do ônibus ou do automóvel, contando as paradas que darão, olhando no relógio, chegaremos cedo ou atrasados, nós não planejamos. Por que nós não planejamos a nossa noite de sono? Por que nós, ao invés de boa noite, cair na cama e dormirmos, nós não nos preparamos? Boa noite, mamãe, boa noite, papai, boa noite, esposa. Sentamos na nossa alcova, qualquer que seja, por mais humilde que ela seja, e façamos a nossa prece agradecendo aquele dia. E nesse momento procurar pensar o que nós poderíamos ter feito de melhor. Sem nenhum tipo de julgamento que nos condene, mas só o que nós podemos ter feito de melhor. Por que a paciência que eu já não tenho foi mais escapada naquele momento e provocou a mágoa em alguém? Por que nesse momento eu não ouvi mais do que falei? Por que nesse momento eu não me senti mais um obreiro do Senhor? E o obreiro do Senhor não é hipócrita. Ele não se vangloria dos seus feitos. Ele se coloca à disposição para compartilhar os conhecimentos e para receber mais. Então, essas reflexões que nós fazemos diária, que podemos fazer, ela vai nos conduzir a melhorar. E ela vai nos conduzir a melhorar uma melhora que nós próprios vamos nos julgar. Nós não precisamos da aprovação da esposa, do esposo, da filha, do filho, do vizinho, do amigo, afinal somos todos irmãos, para poder melhorar. Eu não posso me julgar assim. Acho que eu não melhorei muito, porque eu perguntei para a minha esposa e ela disse que não. Eu perguntei para o meu amigo de trabalho e ele disse que não. Não, nós não precisamos perguntar para ninguém. E não perguntar para ninguém não é vaidade, não é egoísmo. É perguntar para Deus, perguntar para Jesus como nós estamos nos conduzindo. Olhar a nossa consciência que tem as leis divinas e fala, podia ter agido melhor, podia ter agido com menos dificuldade. E quando nós fizermos esse diálogo e fizermos nossa proposição de nos melhorarmos nos dias que virão a seguir, nós estamos, nesse momento, tirando dos nossos olhos o que nos cega e que nos leva a julgar, e clareando os nossos olhos para oferecer a nossa luz, o nosso conhecimento, o nosso perdão. Para que nós não julguemos nem quem está do nosso lado, nem quem está distante, falando aquilo que nós não concordamos. Nesse momento em que nós procuramos nos conhecer melhor, nós vamos entender por que Jesus colocou diante daqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera aquela célebre frase:
quem de vós estiver sem nenhuma falha, seja o primeiro a tirar uma pedra. Por quê? Porque com o julgamento que nós fazemos do nosso próximo, que são iguais a nós, estamos num planeta de expiações e provas, nós estamos escondendo as nossas faltas. Nós estamos julgando quem fez a falta, mas estamos escondendo a nossa. Nós não estamos, é claro, propondo que as falhas não sejam observadas e não sejam reorientadas e não sejam, de acordo com a lei civil, punidas. Nós estamos dizendo que se existem leis, elas têm que executar a sua função. Nós não temos a função de julgar. Se existem defesa, e existem, através da ciência, a ciência da advocacia, que proporciona os defensores, é esse respeito que nós temos que ter. E nós não podemos deixar, ou não podemos nos furtar da oportunidade de dizer o que nós pensamos a respeito de uma atitude que nós não concordamos, mas sem julgamento, propondo um novo pensamento. Conheci uma vovó, que não era a minha vovó, mas era do meu círculo de amizades, que mais do que uma vez eu vi ela repreender o neto dessa forma. Olha, o que você fez causou esse resultado. Tem outras formas de fazer, que talvez o resultado não seja tão difícil de entender como este que você citou. Você não quer pensar nisto na próxima vez? Na próxima vez, vamos pensar em fazer diferente? Na próxima vez, pensa seguir um outro caminho que não esse. Sempre. Essa mesma vovó, eu convivi alguns tempos com ela, e na casa dela havia mais 3 que conviviam com ela, do parentesco corporal. Vi inúmeras vezes, alguém fazer um favor para ela. Levar uma louça de um lugar para o outro, ajudar a limpar a cozinha, porque ela era responsável pela cozinha. E todas as vezes que eu vi esta vovó sendo ajudada, ela nunca deixou de dizer obrigada, foi importante a sua ajuda. Ela nunca deixou de dizer obrigada, foi importante a sua ajuda. Eu, que não tinha nada a ver com ela, sentia vontade de ajudar de vez em quando, só para ouvir ela falando obrigada. Então, são essas oportunidades que nós vamos enriquecendo a nossa capacidade de entender os ensinamentos de Jesus. Nós vamos estar tão preocupados com a nossa transformação moral, com o nosso entendimento de o que é ser paciente, o que é ser tolerante, o que é ser fraterno, que não vai sobrar tempo para julgar. Não vai sobrar tempo para pensar em outra coisa que não seja colocar em prática esses ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus são tão fortes, são tão profundos e são inúmeros que não dá tempo de fazê-los presente em nossas atitudes em uma encarnação. Por isso que nós somos convidados por nós próprios a planejar outras reencarnações. Particularmente, eu acredito que quando nós estamos no plano espiritual e precisamos de outra encarnação, ela vem à nossa mente porque nós falamos, puxa, não deu para aproveitar tudo. Alguns minutos, alguns segundos eu desprezei com atitudes que poderiam ter sido evitadas. Vou pedir para o meu Pai querido uma nova oportunidade. A gente pede. O plano espiritual, com espíritos que já estão mais evoluídos do que nós estamos, nos ajudam e nós recebemos o presente da reencarnação.
Quando nós procurar a cada momento que podemos nos interiorizar a ponto de nós nos conhecermos como Jesus nos propõe, nós vamos entendendo o que está no Evangelho de Mateus 23, de 23 a 26. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Certa ocasião, provavelmente a história que vamos relatar, pequena e breve, seja de conhecimento, mas ela é boa para reflexão. Certa ocasião, contam os historiadores que contam a vida de Mahatma Gandhi. Esses historiadores contam que ele recebeu a visita de uma mãe aflita. E essa mãe aflita fez-lhe um pedido. Meu filho não pode mais comer açúcar em nenhum tipo de alimento. Ele não pode mais ter o açúcar. E ele é viciado em açúcar. E eu já fiz tudo o que é possível. E eu não consigo, de forma nenhuma, ajudá-lo. Será que o Mahatma pode ajudar? Posso. Mas, por favor, você volte daqui a 2 meses. Ela não entendeu, mas como o Mahatma era uma autoridade considerada sagrada, ou seja, não se obedecia a ele porque ele mandava, mas se obedecia porque o que ele falava acontecia, era orientador, ela foi para casa. E passado 2 meses ela voltou. Meu filho continua do mesmo jeito. O senhor pediu que eu retornasse daqui a 2 meses e eu retornei. E agora? Agora você pode trazê-lo para eu falar com ele. E eu falarei algumas semanas com ele, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Mas satisfaça uma curiosidade. Por que o senhor pediu que eu esperasse 2 meses? E o Mahatma, segundo os historiadores, falou, porque quando a senhora veio me perguntar se eu podia ajudar e eu quis ajudar, eu também tinha o açúcar como minha alimentação. E nesses 2 meses, eu desenvolvi o hábito de não ter mais o açúcar. Então, agora, eu posso explicar para ele como retirar o açúcar da sua alimentação. Ou seja, se nós quisermos ser exemplo, se nós quisermos ser lembrados, se nós quisermos passar para aqueles que estão à nossa volta a nossa melhor qualidade, não tem outra forma mais instrutiva, mais vigorosa que não seja o exemplo. Eu levantei hoje e cheguei às 5 da manhã para ajudar a fazer a salada. Ele só disse que levantou às 5 da manhã e foi fazer a salada porque ele foi perguntado. Ele não colocou em nenhum noticiário de jornal. Ele não pediu para anunciar antes da palestra. Ele nem ao menos comunicou para ninguém que estava lá no seio da palestra, ouvindo, que ele houvera levantado e chegado lá às 5 da manhã. Ele não comentou com o palestrante durante o trajeto onde ele ia. O palestrante que só perguntou. E se o palestrante tivesse terminado o seu questionamento ficando calado e não perguntando por que ir ao hospital, ele não falaria. Ele só falou quando o palestrante perguntou por que ele ia ao hospital. O Mahatma Gandhi não teria falado para aquela mamãe o que ele fez nos 2 meses, mas ela perguntou, então ele falou. Ele não pediu para ser anunciado. Durante 2 meses eu não comerei açúcar porque eu quero ajudar uma mamãe que fica aqui no nosso município e precisa da minha ajuda.
Então, quando nós limpamos o nosso interior e deixamos o cantinho de pureza do nosso coração se estender, nós vamos nos emocionando cada vez mais com as nossas virtudes sendo executadas. Não é gostoso, mamãe, você sentir o filho no braço quando ele está chorando e perceber que o teu canto leve o adormece? Não dá vontade de chorar junto com ele e depois adormecer junto com ele? Essa troca, esse cheiro que nós trocamos, o cheiro de amor que nós oferecemos, está nas nossas atitudes. Então, a transformação interior, o conhecimento de si mesmo, é muito importante. Mas não é um conhecimento de si mesmo para depois dizer para o vizinho, para dizer para a esposa, para o esposo, para o amigo: olha, eu descobri que eu tinha esse defeito e agora eu melhorei. Pode me observar na próxima vez. Não. Ele vai observar a sua melhora na medida em que conviver com você e perceber que você mudou de hábito. E se ele perguntar, você fala: não, tenho me sentido melhor dessa forma. Não precisa dizer mais nada. Tenho me sentido melhor. Ah, mas você tem sido uma companhia mais agradável agora. Que bom que você gostou. Vamos repetir mais vezes. E quanto antes nós começarmos, preocuparmos com a transformação moral, mais companhias agradáveis, maravilhosas, sensacionais, nós vamos perceber à nossa volta. Então, por que não começar, como diz Emmanuel, no texto em que nós estamos refletindo esta noite, na primavera da vida, já na adolescência, já oferecendo-se como criança que pensa, quando nós estamos com os 9 e 10 anos, vindo com os papais na educação religiosa que eles nos levarem, respeitando os irmãos, para que quando nós formos observar as nossas escolhas para formar novas famílias, nós levarmos esta beleza de educação junto conosco. É claro que nós estamos nos referindo às famílias que proporcionam estas educações maravilhosas, que serão na totalidade nos mundos futuros, nos mundos de felicidade, nos mundos de regeneração. Mas não vamos nos preocupar com quem não cumpre o que precisa, o que vale refletir. Vamos nos preocupar em ser exemplo e ver o exemplo daqueles que cumprem. E é maravilhoso quando nós começamos cedo. Quando nós começamos cedo e quando nós vamos aprendendo a ter a maturidade do amor, para que no verão da vida, na vida física forte, no início da maioridade, quando nós estamos com nossos 20, 22, 23, para dizer uma idade, nós possamos ser felizes, nós possamos ser verdadeiros, nós possamos fazer escolhas onde o privilégio é de quem estará junto conosco e de nós próprios, sem o interesse pessoal perturbador. O interesse pessoal, ele é perturbador. Muitas vezes, o interesse pessoal nos leva ao isolamento. Está vendo aquela pessoa? Nem se aproxime dela. Tudo que ela tem é melhor. Tudo que ela tem é de primeira grandeza. Se descobrir que você tem alguma coisa, ela vai comentar que a dela é melhor. Está vendo aquela pessoa? Não se aproxima dela. A dor dela é sempre maior que a sua. A dificuldade que ela tem é o triplo da sua. Você chega lá para querer compartilhar com ela um problema e pegar uma orientação, ela tem um problema maior que o seu.
Então, nós precisamos, nesse momento da maturidade, procurar nos oferecermos cada vez mais nessa transformação e procurar cada vez mais entendermos por que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós estamos, a doutrina espírita nos deixa claro, num planeta de expiações de provas. Nós precisamos renascer em muitos sentimentos diariamente para nos acostumarmos. Porque às vezes nós temos patente a necessidade de ser caridoso. E ser caridoso, como ofereceu-se aquele palestrante, nós podemos ser caridosos a qualquer momento. Ele quis ser caridoso numa carona comunitária. Antes da palestra, foi uma coisa que ele pensou naquele momento, algo que ele pensou naquele momento, e ele ofereceu. Então, nós podemos fazer a caridade a cada instante. Mas nós não podemos mandar a caridade e marcar a hora. Eu sou caridoso. Todo domingo pela manhã. Eu vou às 10 horas, participo da Câmara de Passe lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, dentro da creche Amélia Rodrigues, como um tarefeiro do passe. Depois eu fico lá e assisto a palestra. Só depois é que eu vou me preocupar com o almoço. E o resto da semana, o que você faz? Uai, a caridade eu já fiz no domingo. Tem o resto da semana? Meu irmão, tem a cada respiração, a cada olhar, a cada instante. Então, quanto antes nós começarmos essa transformação moral que nós precisamos, mais vigor ela terá. E por que nós estamos afirmando que todos nós precisamos? É simples. Levanta a mão, meus irmãos, quem não tem inveja? Inveja. Levanta a mão. Quem não tem inveja, por favor, levanta a mão. Não tem inveja? Que bom. Você já com certeza teve uma conquista maravilhosa. Eu ainda tenho, sabe, irmão? Eu às vezes sinto inveja de um ou de outro. Mas que bom caminho. Levanta a mão quem não tem melindre. Quem não é melindroso. Então, meus irmãos, quando nós ainda estamos desfrutando o nosso tempo com o melindre, com a inveja, caso tenhamos esse sentimento junto conosco, é sinal que nós ainda precisamos, então, melhorar. Nós precisamos da nossa transformação. Quando nós começamos o que o Emmanuel chamou o outono da vida, passa aquela fase em que, segundo o governo brasileiro, já pode se aposentar. Hoje é 65. Às vezes nós começamos a perceber que o castigo do tempo aconteceu. E o castigo do tempo enfraqueceu os nossos movimentos. Então agora nós precisamos ficar sentados, precisamos caminhar ao invés de correr. E nesse momento é um momento que muitos de nós se propõem a refletir. E nessa reflexão começa a perceber algumas das dificuldades, que algumas das dificuldades que estão nos acontecendo são dificuldades que poderiam ter sido ultrapassadas por nós se nós tivéssemos dado mais atenção ao nosso comportamento, se ele tivesse sido mais forte e mais rigoroso. Porque a verdade é que muitas das virtudes as quais nós queremos trazer para nós, elas sentem fortemente a batalha do orgulho, a batalha do egoísmo, a batalha da vaidade, impedindo que elas floresçam. E precisa muita disciplina e muita persistência para isso acontecer. Mas nesse momento do outono da vida, nós podemos ter essas reflexões. Alguns de nós, quando começam a ter essas reflexões, procuram se melhorar. E outros, eu me aposentei ontem, eu me aposentei anteontem, deixa para pensar nisso depois, deixa eu aproveitar um pouco, e nós vamos adiante.
é o que o Emmanuel diz, deixar para o sábado, deixar para o fim da vida. E quando chega no inverno, nós começamos a sermos assediados por algumas situações que ocorrem com todos nós nesse inverno da vida, e que se nós não estivermos preparados para ela, nós estaremos cada vez mais distante dos ensinamentos e dos entendimentos da presença de Jesus entre nós. É quando nós chegamos naquela idade em que nós que éramos consultados sempre em qualquer dificuldade familiar ou dificuldade no nosso rol de amizades, passamos a ficar de lado. É quando tem aquele comentário, Aderbal, vamos perguntar para o João, o Aderbal, coitado, já está cansado, já passou do tempo dele. É naquele momento em que, quando nós reunimos as amizades que nós fomos colecionando durante a vida, e percebemos que as que sobraram para fazer companhia, a gente conta nos dedos de uma mão. É aquele momento em que o prazer gostoso é ter recordações, mas o difícil é encontrar alguém que ouça a mesma história que nós vamos contar pela quarta ou pela quinta vez. E nesse instante, muitos de nós se apegam à religião. E quando nós nos apegamos à religião, quando nós nos apegamos aos ensinamentos do Cristo, nós vamos sim melhorar. Mas fomos aqueles trabalhadores tarefeiros que deixou para o sábado a tarefa que podia ter sido iniciada na segunda-feira, continuado na terça, na quarta, na quinta, ou seja, em todas as fases da vida. Mas se nós chegarmos nesse instante, nesse momento, nessa condição, que nós procuremos onde nós podemos ser úteis. E nós encontraremos um hospital com alguns tão antigos de idade quanto nós, necessitados de um banho, necessitados de um abraço. Nós encontraremos uma creche onde crianças que estão iniciando a sua vida poderão ter o nosso trabalho oferecido através dos sapatinhos de lã que nós cozemos, através das fraldas que nós levamos, através dos alimentos que nós vamos lá preparar para o hora do lanche. E todas as vezes que nós tomarmos essas atitudes, nós estaremos contribuindo para a nossa transformação moral. Porque nós estaremos entendendo que essa transformação moral, que todo esse movimento pode ser entendido com amor e humildade. Amor ao próximo. Amor a tudo que está à nossa volta e que foi nos oferecido pela criação. Amor que faz com que nós tomemos a decisão de amar sem necessidade de sermos pagos ou de recebermos qualquer quantia, qualquer valor ou qualquer elogio por isso. E humildade, porque ainda no término da nossa vida física, encontramos no nosso coração um espaço para abrir e falar: Jesus, vem cá, meu irmão, senta aqui do meu lado, me ensina a cozer sapatinhos, me ensina a dar banho, me ensina a orar, me ensina a amar como você nos ama. Que nós não deixemos, portanto, para o sábado as nossas necessidades de transformação e de entendimento destas virtudes. Que nós que já estamos, como eu estou, no inverno da vida, possamos ter recordações gostosas de atitudes maravilhosas na convivência que nós tivemos, se ainda não as tivermos, que possamos construí-las. Que nós que somos mais jovens, que estamos no outono da vida, possamos refletir que agora, o que nós não fizemos até agora,
não vai nos impedir e nem nos tirar a volúpia e a vontade forte de fazer daqui para frente. E se nós estivermos aí, no verão da vida, na vida física forte, na oportunidade de trabalho, e nós não esqueçamos de alargar cada vez mais o espaço de pureza do nosso coração, exercitando-nos na prática com todas as virtudes que nos emocionam. O amor nos deixa cada vez mais emocionados através da paciência, da fraternidade, através da tolerância, enfim, através de toda e qualquer atitude de bem. Por isso que Jesus dizia, e sempre dizia, através de Mateus, por exemplo, vigia e ora, não entres em tentação. Na verdade, como espírito já estás pronto, mas só falta executar como ser encarnado esta tua ação. Só para encerrar, nós podemos ter riquezas materiais que nos sustentam e nos dê alegria. E podemos, através dessas riquezas materiais, não que não devamos fazer, podemos fazer, experimentar uma felicidade se resolvermos ser caridosos e darmos essa riqueza material para alguém. Uma casa para um filho, um carro para uma mãe. E a mãe vai ficar feliz e o filho vai ficar feliz. Mas as riquezas espirituais nos trarão muito mais alegria. Se eu conseguir conviver com você, minha irmã, e junto com você, eu te ensinar a paciência e você me ensinar a tolerância. Eu te ensinar a humildade e você me ensinar a fraternidade. Lá no meio da estrada, daqui um ano de estrada, nós estaremos felizes e passando nossos ensinamentos para os filhos, para os primos, para os tios. Os ensinamentos que juntos nós desenvolvemos. Eles ficarão tão felizes, ficarão tão abraçados pela ternura dessas virtudes, que passarão para os seus filhos, para os seus netos, para os seus predecessores, para aqueles que os sucederão. A riqueza espiritual, entendida à luz do amor e compartilhada, ela é uma alegria sem fim. Ela não se esgota e não tem limite. E não para em uma única doação. Ela é doada em expansão para todos aqueles que estiverem passando. Fechemos nossos olhos. Sintamos-nos abraçados por Deus, nosso Pai querido. Percebamos a presença de Jesus, que está para nos orientar. Está nos indicando o caminho do amor, o caminho da fraternidade, portanto. Está nos orientando o caminho a seguir e está nos protegendo para que nada possa nos perturbar. É pensar em Jesus e sentir o seu fardo leve. É pensar em Jesus e sentir o seu jugo suave. Percebamos a presença dos nossos mentores espirituais, que estão nos incentivando, que estão nos fortalecendo na fé e na esperança, para que nós possamos a cada dia, a cada instante, sentirmos cada vez mais próximos de Deus. Sentirmos cada vez mais próximos de Jesus. Vamos externar a nossa gratidão. Gratidão por esses instantes, por esses momentos, por esta noite, por essa decisão que tomamos de aqui estar. Vamos agradecer a família na qual estamos inseridos, os ambientes nos quais estamos oferecendo o nosso conhecimento, absorvendo o conhecimento daqueles que lá frequentam. E vamos agradecer que essa troca de conhecimento nos engrandece e nos favorece. Agradeçamos o trabalho que executamos.
seja ele voluntário, seja ele profissional, seja ele no lar, seja ele na empresa. Agradeçamos a oportunidade e os presentes que recebemos desta vida. A reencarnação, a família corporal, os ensinamentos de Jesus a cada dia, a cada instante. E agradecemos essa doutrina maravilhosa, que nos entende e nos coloca como espíritos e nos traz oportunidades de aprendizados sem limites. Peçamos a estes amigos espirituais queridos, peçamos a nós próprios, dentro do nosso mais interior, que uma luz de carinho e de amor possa ser produzida. E que essa luz que possa aquecer corações, que essa luz que possa conscientizar as revoltas, estabeleça-se no coração de cada um dos nossos irmãos encarnados neste planeta, e que somos mais de 8 bilhões. Para que pensamentos de violência, de horror e de destruição possam ser substituídos por pensamentos de amor, de carinho e de atenção. E quem sabe nós possamos, no exercício diário deste amor, não ouvir mais falar de fome, de sede, de frio, e sim ouvir falar de amor, de fraternidade, de gentileza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, possamos perdoar todos aqueles que nos devem. Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.